Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Lidamos com a morte o tempo todo. A morte no seu sentido abstrato, que é a morte do outro, quando aparecem notícias na TV falando de assassinatos, de atentados terroristas. Infelizmente, temos que lidar, em algumas circunstâncias, com a perda das pessoas que amamos. Mas, em algum momento da sua vida, você já teve que lidar com a sua própria morte? Eu vou explicar melhor para vocês. Existem situações onde a nossa vida é diretamente ameaçada. Por exemplo, eu já passei por duas situações que eu chamo de limites na minha vida. Uma que foi ter que administrar um câncer de cólon em 2014 e onde eu me senti muito ameaçado. Em outro momento eu vou contar essa experiência para vocês. E antes do câncer de cólon, eu passei por uma situação que me fez pensar, refletir profundamente sobre a minha morte. Eu vou contar para vocês como é que foi isso. Eu estava voltando de Brasília. Eu sempre saio contente de Brasília. Uma cidade que, na minha opinião, foi feita só para se admirar. Verde que se mistura ao cinza do concreto, pedras lapidadas em cimento que parecem desafiar a lei da gravidade como os anjos suspensos na catedral. Curvas, retas, olhares que transplantam a utopia da íris dos nossos olhos ao infinito do gênio chamado Oscar Niemeyer. Mas para mim, o encanto passa logo. Existe algo muito opressivo no ar, como se os prédios desabassem em nossos cérebros. E aquele cheiro de dinheiro misturado com sangue que atravessa as vias expressas e descansa nas esteiras do Congresso e da Câmara, com um toque de filme de ficção científica com pouco orçamento. Eu sou uma pessoa simplória. Eu preciso das esquinas, dos vendedores de quinquilharia nos sinais, da dessimetria absoluta de estilos arquitetônicos. O padrão sempre me assustou e Brasília parece ser o atestado de um sonho em que acordamos endividados quase diante do fim do mundo. Bom, já deu para perceber que eu não gosto muito de Brasília. Me perdoe alguém que tenha nascido em Brasília ou que esteja me ouvindo agora em Brasília. Mas, para mim, para completar, o aeroporto parece ser um corredor onde centenas de seres impacientes desfilam de um lado para o outro do portão de embarque em busca de algum artesanato que nunca esteve nas mãos de artesão nenhum. E quando chega o inverno, o vento que passou pela cidade se esgueira por aquele maldito corredor, fazendo gelar a alma. Mas nada que uma sopa descongelada e aquecida pela milésima vez não possa minimizar. E tudo seguia a rotina de sempre, até o voo com a mesma empresa. Mas algo diferente nos esperava naquele voo, que nos levava embora da mesmice insuportável de Brasília para o calor das praias de Fortaleza. Uma turbulência especial fez o avião chacoalhar e perder a altitude 4 vezes no espaço interminável de 30 segundos.
Faltava ainda mais de 1 hora para chegar em Fortaleza, mas o voo demorou 1000 anos. Descobri que não sentia medo da morte, mas sim de morrer. A morte é um problema tão nosso, tão complexo, tão difícil da gente expressar e ao mesmo tempo tão ordinário, tão singelo. Lembrei-me imediatamente de uma música de Gilberto Gil, onde ele diz: Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. E lá estava eu no avião, com direito inclusive à vontade de ir ao banheiro, como na música. Antevi minha morte e todo o sofrimento decorrente disso. Não meu, provavelmente, pois tudo seria muito rápido, mas o sofrimento daqueles que ficariam para trás. O que ainda poderia ser feito em tempo tão curto? Um abraço, um afago, um apertar de mãos, uma oração. O que é, afinal, essa passagem que nos faz levitar sobre a vida que a gente deixa para trás? E o avião seguia subindo, seguia caindo. E Gil ainda martelava na minha cabeça. E lembrei-me de outra parte da música. A morte já é depois, já não haverá ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Talvez inadvertidamente, Gil recitava Platão, um Platão em poesia, pois a morte não deve ser outra coisa senão duas possibilidades: um reencontro com todos que já se foram, um reeditar de lembranças que ganharam vida na alma liberta do corpo, que agora se acha solta de todas as amarras e pode conhecer tudo. Ou, finalmente, o silêncio de tudo, que nos livra da dor, da ansiedade, do tormento de ficar imaginando a todo tempo tudo que vai se passar. Ah, se não tivermos coração, então não teremos mais medo. Mas de novo Gil me alertava: não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer. Sim, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, o derradeiro ato meu. E eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, sabendo que já me vou. Um presidente presidindo a própria morte. Não tinha como escapar daquela maldita turbulência que me dizia naqueles derradeiros segundos tudo aquilo que eu ainda não tinha sido. Era essa a sensação, um saber de tudo o que não sabia e que era importante ter sabido. Vivendo e morrendo, me vendo nos quadros que não pintei, nas lutas que não travei, nos mares que não foram navegados. Então, nesse instante, sim, sofrerei, quem sabe, um choque, um piripaque ou um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. Ufa, quem se despediu da gente foi a turbulência. Fiquei me apalpando, meio que procurando saber se estava em outro plano, outra dimensão, boiando numa antimatéria qualquer. As comissárias impassíveis seguiram retomando o serviço de bordo. Um leve tremor de dedos por sobre os copos de plástico deixava perceber que a minha experiência tinha sido também um pouco da experiência delas. Fui descendo então do avião, como naquele filme antigo, como era mesmo o nome? O céu pode esperar. Ou quem sabe, o inferno? Não importava mais. Havia tido uma lição prática de tanatologia ao som da música de Gilberto Gil na minha cabeça. A turbulência e a poesia de Gil me lembraram que muito ainda havia a ser feito e que o problema não é a morte, mas sim morrer, deixando portas importantes para a gente abrir.
Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não precisamos passar pela experiência limite de quase morrer. Nós podemos, nesse momento, parar para pensar em relação a tantas, mas tantas portas que ainda temos que abrir em nossas vidas. Um grande abraço, tudo de bom e até a semana que vem.